eu sempre venho batendo nessa tecla como mulheres que lidam e trabalham com cuidado e que precisam aprender a precificar. Precisam ter aí segurança pessoal, segurança técnica para poder precificar sem pena do paciente, sem se justificar, perdão, eu estou cobrando, né? Então é uma aprendizagem. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Ei Psi, um programa feito para psi que quer transformar o seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas, e você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, atendendo 5 pacientes por dia. Então, hoje é a oportunidade de você aí mexer no seu incômodo. Esse incômodo de estar trabalhando muito, recebendo pouco, de não se sentir segura, não se sentir segura para atender os seus pacientes e, por vezes, de estar tão cansada que nem consegue se organizar no consultório com um bom e efetivo plano de mudança, né? E eu quero colocar aí velocidade nas tuas realizações, para que você se torne, colega, protagonista de uma vida na qual você é uma psicóloga muito bem remunerada, né? Então, essa live eu preparei com muito carinho para você que quer aprender a captar, para você que quer aprender a fidelizar, a atender com segurança técnica e ganhar pelo menos, né, os seus R$ 10.000 por mês atendendo numa clínica, que eu diria que é uma clínica de excelência, na qual você tem 5 pacientes por dia, sem lotar sua mente de tanto paciente, né? E essa live, olha só, é para você, colega, que também, como eu, já tem mais campo, já tem mais tempo de clínica, já alcançou aí os teus 10.000, mas quer ganhar mais, quer rever a tua técnica, quer ganhar um diferencial, tá faltando ali um empurrãozinho para ser mais turbinada na clínica. Também é para você. E o que a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre a necessidade que eu vejo das psis em realmente desejarem aprender aí como é que a gente pode ganhar mais e trabalhar menos, né? Porque esse aí é um sonho que a gente pode realizar, ele é muito possível. Claro que precisa do teu comprometimento, do teu empenho. Quando a minha equipe roda um questionário para saber das psis, e eu pergunto, né? Por que você quer aí aprender a ganhar mais e trabalhar menos? Conta para mim. E sabe quais são as respostas que eu encontro? Que talvez passe aí para você também o mesmo sentido, né? Por que você quer aprender a ganhar mais e ter mais tempo para você? Porque você vai trabalhar menos horas, né? Diferente aí daquela clínica de volume, a clínica das plataformas, em que eu vejo as alunas atendendo 49 pacientes, às vezes 50, 38, um número absurdo. O que as psis dizem? Débora, eu preciso melhorar os meus rendimentos. Também tem aquelas que dizem, olha, eu vou começar a atender agora e eu quero ter aí uma experiência de base, não quero estar tão solta indo para a clínica. Outra me diz assim, olha só, preciso de tempo para atender os pacientes, estudar os casos, estudar como ser uma psicóloga melhor. Perfeito, colega. É esse o nosso ponto de crescimento. Como é que a gente realmente cria um espaço na agenda e um espaço interno para poder estudar os casos clínicos? Porque senão o consultório não deslancha, o paciente não fideliza, você fica em dúvida, o que eu faço com esse paciente que silenciou? O que eu faço com esse paciente que parece que não tem mais assunto? Como é que eu estimulo um paciente a voltar a falar? Como é que eu trabalho quando eu percebo que tem uma resistência, que o paciente não está vindo à sessão? Como eu faço quando eu tenho um paciente, uma paciente tímida, que não consegue se conectar, que não consegue contar histórias? Então, são muitas as dúvidas que nós temos ao clinicar, né? Outra colega diz assim, Débora, eu tô cansada de trabalhar muito e ganhar pouco. Compreendo perfeitamente.
porque a gente quer fazer a virada, a gente quer ir para uma clínica de pacientes particulares. Eu fiz essa virada mais ou menos aí, foi em 2008, calcula aí, que hoje eu tô ruim de data. E certamente foi a melhor coisa que eu fiz. Sair dos convênios, que na minha época nem tinha tanto, não tinha plataforma, né? E convênio era só os dos bancos, Bradesco e o Banco do Brasil. Mas mesmo assim, eu agradeço o meu impulso, a minha decisão de ter saído dos convênios, né? E tem mais psi dizendo, Débora, eu quero parar de depender dos planos de saúde, eu quero ter mais qualidade de vida. E também, olha só, eu quero fazer o atendimento dar certo. Parece que nada do que eu tenho feito traz resultados. Então, a pessoa também está querendo mais resultado. Outra colega diz assim, eu não sei se isso acontece com você, tá? Mas é um indicativo que está precisando aí de uma técnica mais aprimorada de consciência sobre as etapas do tratamento, sobre como você realmente vai estar por dentro do que fazer, de como conduzir, né? Quando a colega me diz assim, Débora, eu tô com pouco paciente, eles sempre desistem. Então, opa, né? Aí tem um alerta pra gente, né? Olá, Helena, boa noite, bom te ver por aqui, Helena. Helena, conta aí, escreve aí para mim. Tu queres ganhar pelo menos 10 mil reais atendendo 5 pacientes por dia? Conta para mim, Helena, tu queres? Quem mais está assistindo e diz assim, eu quero, Débora, eu quero. Porque é importante a gente, como psicólogas, né? E eu sempre venho batendo nessa tecla, como mulheres que lidam e trabalham com cuidado e que precisam aprender a precificar. Precisam ter aí segurança pessoal, segurança técnica para poder precificar sem pena do paciente, sem se justificar, perdão, eu estou cobrando. Né? Então, é uma aprendizagem. Se você percebe que está difícil entrar nesse lugar daquela que coloca o seu preço e banca seu preço, não te preocupa. Porque essa é uma etapa difícil sim para as psis, bem difícil. Né? É um momento em que a gente precisa realmente superar os nossos temores, inclusive, porque o que acontece quando a gente precifica melhor? A gente vai ter que dar conta do recado, né? O paciente está pagando bem, e aí a gente vai ter que se puxar, para entregar um trabalho top, para realmente fazer aquele paciente melhorar. Então, a precificação, quando você aumenta, também dá um cutuco, que é do tipo, opa, eu tenho que melhorar minha técnica, porque eu tenho que levar o paciente do ponto A para o ponto B. Né? Quem atualmente está aí trabalhando na clínica, se dedicando, porque eu sei que as psis estudam pra caramba, né? Adoram um livro novo, estão sempre buscando se qualificar. Isso eu não tenho dúvida. Eu encontro desde a graduação, né? Desde o meu tempo de prof de graduação, pós-graduação, eu sempre encontro mulheres que se destacam porque querem conhecer, porque têm sede de curiosidade. Eu acredito que isso acontece contigo também, né? Quem aí escreve para mim, quem é encantada pela psicologia, quem tem muita vontade de crescer tecnicamente também, né? Olha, Helena está dizendo para a gente, com certeza, por isso que eu estou abrindo uma clínica por todos esses motivos que você falou, né? Atendo bastante online, porém há uma demanda presencial e precisa de um espaço desvinculado da residência. Perfeito, Helena, muito bom. Eu vou dizer para vocês, atendo online e atendo presencial, né? Com todos os protocolos de segurança, enfim. O presencial, ele é muito potente, ele é muito poderoso. E a gente tem que ter um espaço longe de casa, né? Imagina eu atendendo na minha casa, não ia rolar criança batendo na porta, cachorro latindo. Né? Teve um tempo ali, bem no aperto da pandemia, março do ano passado, que a gente estava naquele susto, né? Em que o meu esposo também é psicanalista, a gente também atendia em casa e foi uma loucura. Então a gente já sabe. Você quer ter o seu consultório também, né, físico? Pensa num espaço separado de casa. Muito bem, Helena. É isso aí, né? E nesse momento em que a gente começa a ver, né, também na pesquisa que eu rodo,
que tem desejo de crescer, que tem desejo de realmente aprender a captar, a fidelizar, a trabalhar melhor, né? Isso também vai bater nas nossas dificuldades, né? Porque a nossa carreira, ela é uma carreira que precisa da nossa mente. Se a gente não tá legal, a gente não vai trabalhar bem. Portanto, que eu marco tanto nesse quesito de diminuir o número de pacientes, de sair dessa clínica do volume e ir para uma clínica na qual tu te posicionas como uma psicóloga, uma psicoterapeuta que trabalha no particular, porque isso vai te valorizar. Não tem, olha, não tem nada melhor do que migrar para o particular e experimentar esse lugar no qual tu colocas o teu preço e tu vai ser remunerada por esse preço. E isso vai te dar uma autoestima impressionante, né? Por isso que eu falo para as minhas alunas, né? E você já sabe que está me acompanhando, que tem um valor mínimo, um valor mínimo de R$ 100. Isso não quer dizer que todo o valor é 100, eu estou dizendo mínimo, patamar inicial de precificação no particular, para depois você escalar, à medida que você ganha segurança, que você percebe o seu paciente melhorando, realmente sendo grato pelo processo psicoterapêutico que vive contigo. Aí tu vais ter muito mais segurança interna para precificar. É esse caminho que eu acompanho as minhas alunas, né? Às vezes é até impressionante para mim, que trabalho com supervisão desde 2006, né? Em 2006, no meu consultório, eu já tinha o meu mestrado, já dava aula, e comecei a supervisionar no consultório. Depois, quando eu entrei na faculdade para dar aula, na graduação, em 2008, toquei, né? Muito estágio, abrindo campo de estágio, supervisionando na graduação e supervisionando as colegas que também me buscavam. Sempre gostei muito desse campo de aquecimento técnico, né? Como é que a gente pega uma colega pela mão e a gente vai junto vencer os desafios, todos esses enredos que a mente cria, como é que a gente vai pelo latente, como é que a gente encontra esse inconsciente, como é que a gente faz esse paciente começar a sonhar e encontrar aí uma outra compreensão sobre os seus estados mentais, sobre o seu funcionamento. Isso é muito bonito, né? Eu gosto muito de ver as minhas alunas descobrindo esse encantamento pela clínica. E claro que nisso, né, o que mais me chama atenção, mesmo com essa cancha de supervisão, é ver que logo no início, com esse incentivo que a supervisão dá, a precificação já começa a ser possível de ser realizada, né? Então, isto diz o quê? Da potência do encontro que a supervisão gera, né? Eu gostava muito do momento em que eu era supervisionanda, e que eu ganhava ali numa supervisão um olhar diferencial, abria os horizontes, né? E realmente eu fazia diferença na próxima sessão, porque é muito rápido, né? A Helena aqui contando, teu paciente trouxe um sonho, ai, que maravilha, esse inconsciente conversando com a gente, né? Trazendo ali o conflito para a gente trabalhar, né, Helena? Sabe que aqui, no meu método, os sonhos, a interpretação dos sonhos é o nosso diferencial, é o nosso chantilly, para a gente poder realmente entender que mente é essa que está ali na nossa frente, como é que a gente vai desenvolver o nosso paciente, né? E é justamente por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu estou fazendo live todo dia, por isso que eu faço o meu conteúdo e sempre tem coisa nova, todo dia tem, né? Que estou no YouTube. Por quê? Porque é para mostrar para você o caminho de como você vai precificar, cobrando aí pelo menos R$ 100, né? Dignidade, né, colega? A tua sessão. É para te mostrar o caminho, como você vai atender com mais técnica, gerando resultado para os teus pacientes, né? É para te mostrar como é que você vai se posicionar, captar, fidelizar. E é para te mostrar aí um diferencial incrível para trabalhar com o inconsciente dos pacientes, né? Os sonhos. E por que eu faço tudo isso? Porque eu sei, né, que você quer mudar.
que você está me assistindo agora porque você quer mudar, né? E eu sei como te ajudar nessa tua jornada de consolidação da tua clínica. A Helena está compartilhando aqui o sonho, né? Estava num carro e mesmo sem efeito, olha aí, no banco de trás tinham cobras e na rua muitas pessoas, parecido com o que você contou. Isso, olha aí, a Helena já assistiu às aulas, né? E essas aulas gratuitas estão lá no workshop, você tem acesso até amanhã. Elas são aulas justamente para você compreender a sua jornada. Como é que é a sua jornada como psicóloga? Até, né, Helena, para poder entender esse sonho que o teu paciente te trouxe, poder entender que o conflito é esse, né? Olha aí, sem freio o carro, como é que eu paro esse desejo, essa ânsia de mudança, né? Se a gente estuda os símbolos oníricos, olha aí o carro, a cobra, né? Muito bom. E é assim que a gente faz o paciente também entrar em contato com algo que ele nem sabe que é dele, né? E o sonho encanta. Quem usa o sonho, né, Helena, sabe que a gente trabalhando com os sonhos, a gente realmente encanta e gera muito mais fidelização, mais interesse. É a Netflix particular de cada um, né? E agora, olha só, eu tenho uma ótima notícia. Qual é a minha ótima notícia? Talvez você saiba, talvez não, mas na segunda-feira, nessa segunda-feira, dia 15 de novembro, eu vou abrir as inscrições para minha mentoria 10K5P, R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia. Tá? E um acompanhamento orientado diretamente comigo, 100% online, onde eu vou te mostrar o passo a passo que você vai fazer para que aí em 30 dias você esteja ganhando mais de R$ 10.000 por mês, atendendo 5 pacientes por dia com os atendimentos de extrema qualidade. E olha só, quem se inscrever na mentoria 10K5P, R$ 10.000 ao mês com 5 pacientes por dia, além da mentoria completa comigo, vai levar vários bônus caprichadíssimos, que eu também fiz com muito carinho, voltados, todos os bônus voltados para que em 30 dias o jogo mude para você. Seu jogo na clínica vai mudar, colega, né? Mas é apenas para quem se inscrever nessa segunda-feira aqui. Tchanã! Olha que bônus legal eu tô mostrando para você. 2 encontros individualizados de supervisão clínica. Olha só, onde eu vou colocar a mão na massa e a gente vai trabalhar diretamente os casos de pacientes seus para acelerar os seus resultados nas primeiras 2 semanas de mentoria, né? A Helena continua contando aqui o sonho. E isso, Helena, olha só, nos encontros individualizados é justamente o que eu vou fazer. Por exemplo, se a Helena está no encontro individualizado, o que ela ganha? Ela ganha a leitura, a percepção desse sonho, pensando qual é o momento desse paciente, o que esse paciente vem trazendo, né, Helena, de conteúdo anterior, nas últimas sessões, o que é o conflito consciente, o que está latente, possível de ser visto nos símbolos oníricos. E aí, sabe o que vai acontecer, Helena? Tu vais para a sessão com esse paciente com outra leitura. E isso é fundamental, porque sem técnica e criatividade não tem psicoterapia. Não adianta, né, pessoal? Não vamos nos enrolar, porque não tem mesmo. Mas olha só as 10 primeiras, e só na segunda é que vão ganhar esse bônus de supervisão, porque eu quero trabalhar num grupo seleto de psicólogas que são comprometidas a ter mais técnica para ganhar mais, para trabalhar menos, já nas primeiras semanas, né? E eu quero te avisar que essas vagas aí, elas são bem concorridas, tá? E elas acabam em pouco tempo. Então, fica de olho, fica atenta, te agenda aí, porque as inscrições vão abrir de manhã, 9 horas de segunda-feira, dia 15 de novembro, é daqui a pouco. Então, olha só, se você está reconhecendo, pensando aí, Débora, olha, eu estou vivendo num esquema de deixa a vida me levar, né? Lá no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Acorda pela manhã, atende os pacientes do plano, volta para casa, no outro dia liga no automático, vai de novo, repete tudo. E aí, pum, chegou dezembro, chegou 2022 e você
não tem um plano, você não tem uma estratégia. Se você está vivendo uma situação assim, olha, olha para dentro de ti, faz uma boa reflexão. Porque saber onde você quer chegar com a clínica é fundamental para você alcançar o seu sucesso profissional. Isso as minhas alunas já sabem muito bem, é um exercício, né, que eu gosto muito de fazer, justamente, sabe por quê? Porque o automático, ele retira o nosso penso, até o nosso campo de desejo, né? O que a gente quer da psicologia clínica? Por que a gente quer se aperfeiçoar? Por que a gente quer crescer e ganhar mais? A gente tem que buscar essas respostas, né? E eu sei que se você começa a buscar um passo a passo, como do meu método, você não vai estar mais perdida. Você não vai estar mais cansada de tanto atender pacientes de convênio, ganhando pouco, porque eu vou te conduzir para um outro ponto da clínica, para que você se torne uma profissional da saúde, uma psicóloga melhor. E quando você descobre, olha só, outra lógica para organizar a tua agenda, para precificar, para atender com técnica, uma chave vira. Tá? Sabe como é que eu vejo que essa chave vira? No posicionamento e no modo de falar das minhas alunas, é bonito de ver. Uma outra postura, segurança, muda o tom de voz, não tem mais. E quando você sai dessa clínica do volume e vai para uma clínica do atendimento de extrema qualidade, você ganha, sabe o quê? Mais. Com certeza você ganha mais no final do mês e mais tempo para você. E tempo hoje em dia é luxo, né? Então, quem já tem como princípio mudar. Eu quero que a minha clínica se torne melhor em 2022. Escrevem assim: Débora, eu quero minha clínica melhor. Né? Estamos aí quase chegando na virada do ano. Quem tem esse desejo? Escreve um eu para eu ver aqui. Quem está desejante? Quem são as desejantes, as psis que desejam, né? Nosso campo aí de atuação. Porque eu sei que com mais qualidade técnica, você vai brilhar, você vai voar. Porque a insegurança, ela sempre vai bater, sabe aonde? Na síndrome da impostora. Conhece a síndrome da impostora? Isso foi estudado por psicólogas lá em 78, se não me falha a memória, que identificavam que mulheres bem-sucedidas em cargos importantes ficavam frágeis, vulneráveis frente ao seu próprio potencial, frente ao seu próprio poder. E isso pega também as psis, né? Não é porque a gente é psicóloga, psicoterapeuta que a gente é imune. Então, essa síndrome da impostora, ela te vem até como dúvida: será que eu estou atendendo bem? Será que esse paciente realmente está melhorando? Ou eu estou fazendo um papo aqui que não está trazendo resultado, mudança psíquica? E aí que eu vejo que realmente é necessário a gente ficar atenta aí. Atenta aqui. A buscar mais segurança técnica e aperfeiçoamento profissional, né? Mas por que, Débora? Olha só. Porque é uma oportunidade, sim, para a psi poder enriquecer os seus atendimentos em psicoterapia através aí de troca de experiências com uma profissional já experiente. Porque é assim que você vai sanar dúvidas sobre as técnicas terapêuticas indicadas para cada caso, refletir sobre o vínculo terapêutico com seus pacientes, inclusive também frente ao impacto, né, que cada paciente causa na gente depois que a gente atende, né? Como você, eu também já passei por momentos de angústia, de dúvidas, de medo na condução dos meus pacientes, né? E por isso que eu te ressalto a importância da supervisão clínica. Porque ter por perto um olhar crítico, experiente e acolhedor. Tem que ser acolhedor, né? Quando a gente trabalha com supervisão para desenvolver as colegas. E nesse processo, olha que bonito, a gente compartilha ensinamentos e você vai entender os casos clínicos de uma maneira muito mais complexa, mais fértil para a tua clínica. A tua mente vai crescer. E quando a mente da gente cresce, sabe quem é a primeira pessoa que enxerga e recebe isso? O nosso paciente.
Quando a gente está em supervisão clínica, parece que dá uma velocidade nas ideias, a criatividade volta, né? A gente ganha ali um refreshing, como eu chamo, dá um e isto o seu paciente vai dizer: nossa, minha terapeuta tá afiada, que sessão maravilhosa, olha, eu acho que faz tempo que eu não vivo uma sessão tão interessante assim, quero mais. Minha paciente, quando traz sonho, então, meu Deus, eu quero voltar logo. Uma paciente minha que começou a ser uma grande sonhadora, né? Toda sessão tem sonhos e tá dando aí uma grande transformação pessoal. Ela realmente chegou no ponto do conflito. E olha, uma paciente que está comigo aí há mais ou menos uns 15 anos, né? Fazendo uma paradinha, voltando, e agora a gente está numa outra fase do tratamento dela. E certamente, se eu não tivesse investido tanto no estudo e na análise dos sonhos, inclusive dos meus, na minha análise pessoal, eu não estaria desenvolvendo os meus pacientes como eu estou, né? E agora eu posso dizer para ti, tranquilamente, os sonhos, trabalhar com sonhos, que Freud nos indicou, e que muitos psis esqueceram, é o nosso diferencial para atingir, né, o conflito do paciente, para trabalhar melhor com o paciente. E é justamente a supervisão que nos permite entender ali as nossas limitações e as nossas fortalezas, o nosso potencial. Então, comigo não tem aluna que tem síndrome da impostora, não, porque eu estou sempre de olho dizendo no que ela é boa, que habilidade técnica tu tens, quais são até as tuas habilidades pessoais que tu não enxergas, que podem ser colocadas dentro do teu trabalho clínico, né? E aí, quando você começa a desenvolver o atendimento de extrema qualidade, que eu ensino no meu método, né? Você vai desenvolver a sua técnica e vai realmente encantar e fidelizar os teus pacientes, né? Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo ali com muita consciência, com, né, um plano de primeira sessão, todo organizadinho, como você vai conduzir as perguntas e como você vai se colocar, que disponibilidade empática é essa, acolhedora, que a gente tem que ter para receber um sujeito que chega adoecido psiquicamente, né? Então, quando a gente aprende, quando a gente aprende a oferecer esse espaço que o paciente necessita, e a gente já tem as perguntas certas, e a gente já sabe fazer uma boa avaliação, com um diagnóstico redondinho, né? Você vai se sentir muito mais pronta e preparada para precificar. É certamente a segurança técnica, isso eu vejo nas minhas alunas, né? E na minha trajetória também, posso te dizer, né? Certamente quando a gente ganha segurança técnica, é que a gente vai precificar e vai chegar ali nos nossos desejados, pelo menos, R$ 10.000. Porque se você já chegou aí nessa meta, vamos ir além, vamos buscar mais, né? E esse é o melhor caminho. É o melhor caminho porque você vai se sentir segura, né? Significa aí que você está produzindo resultados nos seus pacientes, que eles estão melhorando, que eles estão gratos por essa experiência, né? Você, olha só, isso eu vejo nas minhas alunas e também me deixa muito, muito contente. Quando já tem esse raciocínio clínico para entender desde a primeira avaliação quais são as angústias, as ansiedades, as defesas que estão surgindo ali na comunicação e você tem que ter, né, aquele ouvido, aquela escuta para poder capturar aí todas essas nuances do seu paciente, né? E quando o seu paciente se sente realmente acolhido, você está observando, você está percebendo, você está escutando com tranquilidade, você está se aproximando desse paciente cuidadosamente, né? Convidando para ele estar em trabalho terapêutico. Quando você está assim, você se tornou uma psicóloga melhor. Porque eu acredito que uma psicóloga melhor é uma psicóloga que estuda, que vai ler, que se deixa ser ensinada, que vai para a supervisão, que lá ela sabe que ela vai receber os suportes necessários para desenvolver o tratamento dos seus pacientes, inclusive, e por favor, os casos complexos que nos desafiam, os casos difíceis, né? Porque a clínica é uma trincheira
solitário. Né? A gente fica aqui no consultório, atende, a gente tem que estudar, tem que avaliar ali como a gente está trabalhando, mas é bom trocar, porque quando alguém nos reafirma, é isso aí, tu percebesse muito bem, é isso aí que tu tens que desenvolver com o teu paciente, você ganha. Você ganha, você fica, cresce até, né? Fica mais visível o seu potencial. E é como eu falo, quem vai ver primeiro é o seu paciente, até antes de você. Porque certamente é a supervisão que faz mudanças no teu comportamento como psicoterapeuta. E o objetivo é sempre facilitar a tua prática, né? E você pode aí usar a supervisão técnica, sabe para quê? Para alcançar os teus, pelo menos, R$ 10.000 por mês, para atender 5 pacientes por dia. Porque é nesse sentido que eu quero ver a colega, né, crescendo. O que eu percebo com as minhas alunas é que elas enriquecem a prática psicoterapêutica, elas vão integrando conhecimentos, inclusive abrindo a mente, nesse sentido não só moral, né, mas no sentido da criatividade, para perceber diferentes pontos de vista. Esse caminho favorece também o teu autoconhecimento, porque tu vais entender muito mais de ti, quem és tu ali quando clinicas, que casos são difíceis para ti, que transferência é essa, que conta transferência é essa. Você também vai receber mimo, porque eu sou uma supervisora, uma mentora que eu mimo, eu dou incentivo para o autocuidado. Chega, como é que está atendendo tanta gente? Não vamos fazer isso, né? Eu dou uma aliviada na tensão, porque o nosso trabalho é tenso pra caramba, né? Eu também vou impulsionar não só a aprendizagem, mas a própria proteção da colega no exercício do seu trabalho, porque a gente tem que aprender a se proteger também de tanta identificação projetiva, né? Isso significa que a supervisão, ela vai ser a tua grande aliada para que tu possas te desenvolver e se tornar uma psi muito mais afiada, muito mais empoderada, que vai trazer diferença na tua vida pessoal e, claro, na vida do teu paciente. Então, olha só, segunda-feira vou estar abrindo a mentoria 10K 5P, 10, pelo menos R$ 10.000 por mês, atendendo 5 pacientes por dia. E quem se inscrever segunda-feira, ó, super bônus, vai ganhar 2 encontros individualizados de supervisão clínica comigo. Vai escolher os teus casos. A Helena já trouxe sonho, pode ser sonho. Atualmente, eu trabalho com uma mentorada justamente esse ponto de como organizar a primeira sessão, o que a gente pergunta, né? A gente vem fazendo aí uma série de materiais muito práticos, que aí todos esses anos de leitura que eu faço, eles viraram documentos. Por exemplo, você sabe que eu ensino as minhas alunas a fazer um mapa do paciente, um mapa da sessão, que isso já dá aí muito mais agilidade para você entender o seu paciente, né? E também te incentiva a estudar esse paciente. E para os sonhos também eu tenho um caderno específico para o sonhador e para o terapeuta. Então, essa agilidade de trazer para a colega materiais que esclarecem a tua ação, né? O teu jeito de trabalhar, a tua forma de trabalhar, vai fazer com que tu tenhas aí uma segurança, e essa segurança vai dar gol. Você vai se tornar uma psicóloga que atende, produz diferença, os pacientes fidelizam, os pacientes indicam o teu nome, né? E quando eu tô te dizendo desses 2 encontros individualizados comigo, que você pode trazer os seus casos clínicos, aqueles que estão bem difíceis, né? Atualmente, uma outra mentorada minha, eu trabalhei com ela até essa semana. Como é que a gente diferencia uma situação? Será que clínica? Será que é uma paciente borderline ou uma paciente bipolar? Né? Nós trabalhamos bastante nesse caso e foi muito importante para a colega, porque ela ganhou ali elementos no diagnóstico diferencial que certamente numa próxima situação ela não vai ter dúvida. E é isso que acelera os nossos resultados, né?
Mas olha só, esse bônus de 2 supervisões individuais para eu ver de perto o teu consultório, a tua clínica, é só para as 10 primeiras que correrem e se inscreverem na mentoria, que já está garantido esse momento super especial comigo, que eu vou olhar a tua clínica e a gente vai fazer os teus pacientes, ó, melhorarem muito, tá? Então, hoje eu fico por aqui, amanhã tem mais e eu quero ver aí essas psis incríveis se aprimorando tecnicamente e conseguindo atuar no consultório com muito mais segurança, com muito mais domínio da sessão e conduzindo o paciente lá para onde ele precisa chegar. Certo? Então eu agradeço muito a companhia e amanhã 7 horas da noite, estou aqui de novo, certo? Abraço aí, ótimo sábado, finzinho de sábado para ti.